Fala aí, galera botafoguense, estamos de novo aí trazendo mais um conteúdo, falando sobre o nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas, hoje com a voz um pouco prejudicada devido ao jogo de ontem. Antes de estarmos aí iniciando falando sobre o que foi esse jogo de ontem, mais uma vez pedindo aqui a sua colaboração, faltam apenas quatro inscritos para a gente chegar aí a 750. Pô, dê essa moral pra gente. 4 é mole, pô. 4 você consegue. Você que assiste nosso vídeo que ainda não se inscreveu, pô, dê essa moral pra gente para que a gente possa estar chegando aí a 750. E o sonho é chegar a 1.000, tá? Vamos ver se a gente consegue chegar a 1.000 aí até o final de junho, tendo em vista que a nossa meta aí estabelecida, que era até o final de maio, pô, não deu para acontecer, mas a gente continua aí na busca aí por 1.000 inscritos, valeu? Então, dê essa moral pra gente, inscreva-se, comenta, compartilha, deixa seu comentário aí com quem você gosta, com quem você não gosta, critique. Pô, fique à vontade, o canal tá aí para você se manifestar, valeu? Tamo junto. Galera, o jogo de ontem foi simplesmente sensacional, com requinte de crueldade e sofrimento. Essa é a grande realidade. Nada que acontece em jogos do Botafogo é muito fácil, né? A gente sabe disso perfeitamente. O Botafogo tem esse poder de mexer com a nossa emoção. Eu acho que nenhum time no Brasil mexe mais com a emoção do torcedor do que o Botafogo. O Botafogo mexe demais com a gente. Nós somos uma torcida que durante muito tempo sofremos muito. E hoje a gente está assim colhendo os louros daquele investimento que foi feito por John Textor. Aqui nesse canal, a gente critica demais da conta certas atitudes. E eu vou continuar fazendo isso. Mas eu tenho hombridade de chegar aqui e elogiar. E também faço isso com muita frequência. Tá? Eu sou um torcedor, eu sou passional, entendeu? E quando eu critico mesmo. E quando eu elogio mesmo. E hoje esse vídeo é tão somente para elogiar o que foi o Botafogo ontem. Aliás, tem uma crítica também. Mas 99% é para elogiar. O Botafogo ontem fez uma partida sensacional, sensacional. O time entrou com uma pegada muito boa, o time entrou focado naquilo que tinha que fazer e estava indo tudo muito bem e a gente percebia que a qualquer momento o gol poderia sair. Tamanho a superioridade do Botafogo, né? O Botafogo não foi ameaçado até o final do primeiro tempo, não foi ameaçado. Depois, logo no início, teve aquela bola marota, né? Aquela bola cruel que bateu no travessão, mas no mais eu não vi assim o time da Laú forçando barra, trazendo algum tipo de complicação para o Botafogo. Teve um certo volume de jogo, que era natural, estava perdendo o jogo, precisava do resultado, aquele resultado estava eliminando a equipe chilena, e era natural que isso acontecesse, mas a nível de perigo mesmo, a gente não teve tanto assim. E eu gostaria de destacar aqui alguns jogadores. Eu vou já abordar logo de cara aquilo que eu entendi como um ponto negativo, que foi a atuação do Jair. Eu já fiz críticas fortes ao Jair aqui e já fiz elogios também muito contundentes. Jair é um excelente jogador, um zagueiro sensacional. Ele precisa de uma coisa. Jair precisa de uma coisa. Entender que ele precisa amadurecer muito ainda. Ele precisa mudar muita coisa ainda na sua carreira para se tornar um dia jogador de seleção brasileira principal, para se tornar um craque de futebol. Tem potencial demais, mas ele precisa entender que ele joga menos do que ele imagina que joga. Não é a primeira vez que ele tenta sair jogando e perde a bola e bota o Botafogo em maus lençóis. E ontem foi pior ainda, porque ele tentou sair jogando, adiantou demais a bola e deu um carrinho totalmente desnecessário no adversário. Alguns colegas onde nós estávamos vendo o jogo, não foi para expulsão, não pegou. Na hora eu falei, é para expulsão. É para expulsão. Ele subiu com o pé no alto,
porra, e pegou na lateral interna da canela do adversário, mais ali pro lado da panturrilha, né? Foi de frente, mas pegou mais ali pro lado da panturrilha, lado interno, da perna do adversário, e foi muito bem expulso. Eu não entendi nem por que o árbitro não expulsou logo de cara, porque a falta foi muito forte e totalmente desnecessária. Então, a hora que o Jair entender que deve jogar com mais simplicidade, aliás, ele deveria aprender isso com o seu colega de zaga, que vinha atuando com ele antes da entrada do Barbosa, que é o David Ricardo. Não é que o David Ricardo não cometa falhas. É natural que o jogador cometa falhas. É natural. Mas se vocês prestarem atenção, o David Ricardo joga de uma maneira muito simples e muito eficiente. E o Jair, por vezes, ele tenta sair jogando, tenta dar uma de Maldini, de repente, né? Deve ter visto vídeo de Maldini aí, de outros zagueiros clássicos que o futebol já teve, e acha que dá para fazer a mesma coisa. E ainda não dá. Pode ser que futuramente isso aconteça, mas ainda não dá. Então, se ele passar a jogar de maneira mais simples, com mais toque rápido, não querer sair jogando o tempo todo, talvez ele cresça muito no futebol, talvez ele evolua muito ainda. Por enquanto, ele precisa baixar um pouco a bola. Ponto negativo só esse. Agora, foi uma partida sensacional do Botafogo. Sensacional. O que o Botafogo jogou ontem foi tremendo. O time estava muito coeso. O jogador que estava mais fraco, com exceção do Jair, logicamente, que fez aquela besteira, foi o Cuiabano. Mas que eu dou todo o desconto para o Cuiabano. O Cuiabano é um jogador que se entrega no jogo. Ele é um jogador que ajuda na marcação e está sempre apoiando o ataque. Perdeu uma bola que poderia ter sido gol do Botafogo. Infelizmente, ele dominou mal, mas eu dou muito crédito ao Cuiabano ainda. Muito crédito, muito crédito. E ontem ele não fez uma partida das melhores. O Botafogo fez mais uma partida de excelência na Libertadores. Eu digo partida de excelência porque quando você perde um jogador ainda no primeiro tempo e você tem que se desenrolar, se desenvolver de uma maneira tal para que você consiga o seu objetivo, e ontem só a vitória interessava ao Botafogo, não existia outro resultado para o Botafogo a não ser a vitória, e o Botafogo ontem jogou para isso. Coletivamente foi muito bem, o time estava muito coeso, individualmente excelente, então foi uma partida de excelência. E eu queria levantar logo de cara aqui para vocês, destacar logo de cara para vocês aqui, o Igor Jesus. O que esse cara joga, eu já falo aqui por diversas vezes, sou repetitivo em relação ao Igor Jesus. O que o Igor Jesus joga é fora do limite, é fora do normal, porque ele é um jogador muito participativo. E eu sempre falo que nem sempre ele faz gols, mas o que ele participa, o que ele cria de situações, dificilmente Igor Jesus perde uma bola na cabeça para o zagueiro. Dificilmente. As bolas que são alçadas lá no ataque, todas elas ele dá um desvio, ele toca para o lado para poder ver se chega um ponta para poder, ou um meia, né? Para poder criar alguma situação de jogo. Então, o Igor Jesus é sensacional. E ontem, na minha concepção, olha que ele já fez diversas partidas excelentes, mas ontem, para mim, ele fez a melhor partida dele jogando com a camisa do Botafogo. Eu fico imaginando aqui o que estava se passando na cabeça de Carlo Ancelotti vendo o Igor Jesus jogar. Porque a gente sabe perfeitamente que essa relação que foi dada na mão dele, que não foi ele que convocou essa seleção, foi um selecionado feito aí por Juan, por essa turma aí que fica endeusando o Flamengo aí, que acha que o Flamengo é o maioral de tudo, e aí, bota até jogador reserva do Flamengo, que é o caso do Alexandre, que vem atuando muitas vezes na reserva, é o caso do Danilo, que é reserva, e bota numa lista de convocáveis, entendeu? Infelizmente isso acontece na seleção brasileira. E o Igor Jesus, que eu não entendi por que até hoje, eu estava querendo entender por que até hoje o Dorival Júnior não estava convocando o Igor Jesus e o Luiz Henrique, e trazendo essas babas aí para poder compor a seleção brasileira. Mas isso é uma outra história. Eu só fico me perguntando o que estava se passando na cabeça de Carlo Ancelotti. Me traíram. No mínimo ele pensou isso. Fui traído por esses caras. Talvez ele peça até a demissão do Juan aí, que fez essa lista aí.
Porque o que o Igor Jesus jogou ontem mostrou para Carlo Ancelotti que ele não tem como ficar fora dessa seleção. Perder a vaga para Richarlison, porra, é brincadeira, só pode ser brincadeira. Outro jogador que eu queria destacar, galera, se o vídeo ficar um pouco longo, não se chateie, porque eu quero avaliar aqui mais ou menos alguns jogadores, valeu? E se você já chegou até aqui, deixa seu like, se inscreva no canal aí, dá essa moral pra gente. O Vitinho, que é um jogador muito contestado pela torcida do Botafogo, inclusive por mim, que eu critico muito o Vitinho, também fez uma partida sensacional ontem. Tentou o apoio, a hora que Jair foi expulso, ele se dedicou mais ao sistema defensivo e ontem Vitinho fez uma partida perfeita, jogou demais da conta e eu fiquei muito feliz. Barbosa voltou em grande estilo, fez um partidaço, liderou o sistema defensivo, fez um lançamento muito preciso no primeiro tempo, partida de excelência do Barbosa também, muito boa. Alex Telles, durante os momentos que teve no jogo, se dedicou, se doou o tempo todo. Eu disse no grupo lá dos amigos lá que a gente estava assistindo o jogo, nosso grupo de WhatsApp, e eu falei o seguinte, todo mundo falou assim, tem que tirar o Cuiabano não está bem. Eu falei o seguinte, olha só, prestem atenção que o Alex Telles, a partir dos 15 minutos do segundo tempo, 20 minutos, ele cai assustadoramente de produção. Ele cansa, ele não consegue manter 90 minutos de um jogo muito pegado. E ontem a gente viu mais uma vez que ele se cansou, teve momentos ali que a Laú estava atacando muito pelo lado direito de ataque, o lado esquerdo do Botafogo, e o Alex Telles não estava conseguindo chegar para fazer o bloqueio, ele estava chegando sempre depois. Isso aí ficou provado ontem, então seria muito perigoso tirar Cuiabano e deixar Alex Telles e ele não suportar até o final. Eu comentava isso durante o jogo, mas se doou, até ser substituído, ele se doou ao máximo que pôde e fez também uma boa partida. Outro jogador que eu gostaria de destacar com vocês foi o Savarino. Cara, o Savarino é sensacional. Sensacional. O cara vem de um tempo aí inativo por conta de lesão e ontem entrou com a mesma cabeça boa, né? Com aquela, ele consegue ver coisas que aqueles que o substituem não conseguem ver. Ele faz coisas dentro de campo que aqueles que entram na vaga dele não conseguem fazer. Aquele lançamento dele para Igor Jesus foi sensacional. E tem um detalhe interessante nesse gol, eu não sei se você que está aí do outro lado prestou atenção, mas antes dele cruzar a bola, Igor Jesus faz assim com a mão para ele assim, aponta para ele assim, joga ali. Igor Jesus diz para ele aonde ele tem que jogar a bola. E ele vai lá e faz o lançamento exatamente onde Igor Jesus falou. E o Igor Jesus vai lá e faz aquele complemento maravilhoso de cabeça, um golaço. Nota 10 para Savarino também, que voltou muito bem. Foi substituído, certamente por questões de esgotamento físico, é natural. E também, certamente, porque Renato Paiva quis recompor ali o sistema defensivo. Mas uma partida sensacional do Savarino também, como sempre ele tem feito. Marlon Freitas e Gregory, o de sempre, né? Compondo bem ali o sistema defensivo. Teve um momento que Gregory teve que ir para a zaga por conta da expulsão do Jair. Marlon Freitas ficou meio que sozinho ali no meio campo, mas o time deu uma recuada, Savarino recuou um pouco e ajudou a compor ali o sistema defensivo. Então, Marlon Freitas e Gregory. Cuiabano nós já falamos. E teve um outro camarada ontem também, que na minha concepção foi genial. O Arthur está evoluindo a cada jogo. Critiquei demais o Arthur aqui no canal, porque a gente queria o Arthur do Bragantino. E a gente não tinha esse jogador ainda. Mas ele está crescendo a cada jogo, está evoluindo a cada jogo. Olha, eu estou muito satisfeito com o Arthur. Espero que ele continue nessa pegada, continue nessa batida aí, porque vai dar muita alegria ao Botafogo, com certeza. E para encerrar, para o vídeo não ficar tão longo, já que está bem grande, já está bem quase 15 minutos, eu sou o primeiro da fila a pedir desculpas a Renato Paiva. Renato Paiva ontem foi perfeito à frente do Botafogo. Se tiver que criticar futuramente, eu vou criticar. Mas eu tenho que elogiar. Renato Paiva ontem foi perfeito.
Perfeito. Alguns criticaram, né, do nosso grupo lá, quando ele substituiu o Savarino. Falei, gente, tem que ver que o cara está vindo de contusão, o cara deve certamente estar com esgotamento. Nós não temos um jogador no nível do Savarino para botar no jogo, ele não tem condições, certamente não tem condições de continuar. É melhor que se bote um jogador de marcação para poder fechar o meio campo. Se eu não me engano, foi o Danilo que entrou no lugar do Savarino, se eu não estiver equivocado aqui. Mas assim, Renato Paiva ontem foi perfeito. Eu espero que ele continue assim. Quando a gente critica aqui o Renato Paiva, não é porque a gente quer o mal dele, não. É porque a gente quer o bem do Botafogo. E o bem do Botafogo passa pelas mãos de Renato Paiva. Ele tem que ser bem sucedido nas suas substituições, nas suas escalações, para que o Botafogo seja bem sucedido em campo. E ontem ele fez isso. Quando eu vi a relação dos jogadores que iam para jogo, eu comentei. Falei, porra, ele botou a melhor escalação que ele poderia botar. Não teria uma escalação melhor do que essa. E ele foi muito feliz. Então, parabéns a Renato Paiva, parabéns ao Botafogo. Estamos nas oitavas de final da Libertadores e o Botafogo merece isso, o torcedor merece isso. Galera, brigadão, vamos encerrando por aqui. Obrigado. Se você chegou até aqui, deixa o seu like, esteja com a gente aí no nosso canal e vamos fazer esse canal crescer. Esse canal a gente faz aqui com muito carinho, a gente trabalha aqui com muito carinho para poder trazer o melhor para o torcedor do Botafogo. Valeu? Forte abraço, tamo junto.